Aí meu ponto é, será que a gente já não tem um cenário, assim, precificado tão ruim por tanto tempo, que faça sentido hoje a pessoa que tá aqui nos assistindo fala, cara, meu horizonte de investimento é 5 anos para mais, cara. Ela aproveitar o momento para comprar ativos de risco, mesmo sabendo que no curto prazo é, cara, balanço. Eu acho que faz sentido, mas essa pessoa primeiro tem que se fazer uma pergunta. Agora tem um ponto. A gente tá contando aqui um cenário que, cara, ele não é teoricamente novidade. Assim, não é novidade para ninguém do mercado. Inclusive, se você for pegar a expectativa de inflação implícita, né, na curva de juros do Brasil, você vai pegar uma inflação implícita de 6, 6,5, cara, tipo, chegando a bater próximo de 7% na média ao ano para os próximos 20 anos do Brasil. Aí meu ponto é, será que a gente já não tem um cenário, assim, precificado tão ruim por tanto tempo, que faça sentido hoje a pessoa que tá aqui nos assistindo fala, cara, meu horizonte de investimento é 5 anos para mais, cara. Ela aproveitar o momento para comprar ativos de risco, mesmo sabendo que no curto prazo é, cara, balanço. Eu acho que faz sentido, mas essa pessoa primeiro tem que se fazer uma pergunta. Porque a coisa mais fácil do mundo é a pessoa enganar a si mesma, né? Uhum. O cara vai lá e fala, não, eu sou investidor de longo prazo. Meu horizonte de investimento são 20 anos, que é quando eu irei me aposentar. O cara que fala isso investe há 6 meses. Uhum. Qual é a chance de que, de fato, ele mantenha esse plano, esse horizonte de investimento de 20 anos? Ela é muito baixa. E eu digo isso porque, na época anterior à pandemia, você teve um bull de mercado acionário e também teve uma criação muito grande de canais do YouTube falando do assunto. E o pessoal fala, pô, é engraçado, né, que agora surgiram vários canais para falar de ações. Não é que surgiram vários naquela época. Eu acompanhei desde 2009 o YouTube, vira e mexe surgia alguém falando de ações, mas o cara não durava um ano, porque a bolsa só caía. Então ninguém acompanhava o cara durante muito tempo. O cara começa a fazer um conteúdo bom e em 6 meses ele parava, porque ele não tinha muito view. Aí quando começou a ter mais busca, os views vieram. E aí vários perfis repetiam um post que dava sempre muito engajamento, que era assim, e se a bolsa caísse 50%? O que você faria? E as respostas eram só o Warren Buffett nos comentários, né? Não, eu vou aproveitar para comprar mais e fico tranquilamente recebendo meus dividendos. E aí, pouco tempo depois, a bolsa caiu 50%. Só que ela não caiu descolada do mundo real, porque a bolsa caiu porque a economia estava fechada. Aí tinha o cara que era empreendedor, que tinha dinheiro no mercado, o negócio dele proibido de funcionar, ele tinha que tirar dinheiro do mercado para sustentar, porque não tinha uma reserva de emergência robusta o suficiente. Ele foi obrigado a vender no low do mercado. E aí quando o mercado voltou, pô, você olha lá o gráfico, o mercado voltou. Mas esse cara, ele saiu, então ele não voltou junto com o mercado. Porque a trajetória do investidor não é a trajetória do mercado. Então se o cara realmente ele já investe há algum tempo, pô, invista 5 anos, Bruno. Então eu já peguei esse período de alta da bolsa, depois eu peguei esses 2, 3 anos de baixa que a gente está vivendo. Então eu consigo projetar que no futuro eu estarei investido ainda. Ele pode comprar um título público, tá pagando IPCA mais 7 alguma coisa, de prazo longo, para ganhar na marcação mercado, caso em 26 tenha uma mudança de governo, esse cara pode. Agora, a pessoa que nunca fez isso antes, será que... Você me falou outro dia, né? Quanto que varia em 10 bips lá o Tesouro IPCA Tesouro Renda Mais 2065? Ele tem 50 anos de duration. O que significa? Que qualquer oscilação na taxa para cima, você multiplica isso por 50, é o que ele vai variar negativamente. Então, uma variação para baixo da taxa, se multiplica por 50, é o que vai variar percentualmente o preço do título. Então, se a taxa subir 0,20, ele vai cair 10%. Pois é. Então, bota que essa taxa subiu 0,40, ele cai 20. E aí, essa pessoa ela consegue resistir ou ela vai vender desesperada porque o cônjuge vai falar, tá vendo? Eu falei que não era para comprar essa porcaria, era pra gente ter comprado a geladeira nova. Esse cara vai ser obrigado a vender. Então é aquilo, né? Conhece-te a ti mesmo. Nesse momento, por exemplo, eu acho que a gente tá vivendo essa fase do Howard Marks, de que você não fica rico comprando coisas boas, não adianta comprar empresa muito boa, mas por um preço estratosférico, ficar rico comprando por um bom preço. Então tem muita coisa no Brasil de qualidade por um bom preço. Agora, quer dizer que esse preço que tá barato agora, daqui a 2 anos, automaticamente, ele vai ficar num patamar interessante pro cara realizar a posição dele? Não, pode ficar barato durante muito tempo. Vamos imaginar a condução da política atual se estendendo por mais 6 anos, os 2 restantes de governo, 25 e 26, e mais 4 que vierem a seguir. E aí? Porque vamos lembrar que todo investidor ele tem um problema de alocação de ativos, né?
Na verdade, a vida é um jogo de alocação de ativos. E ganha aquele que aloca melhor os seus ativos. Então, você sempre tem que pensar, cara, eu tô alocando melhor colocando isso na bolsa, colocando em renda fixa, porque, pô, um pré-fixado pagando 15, a cada 5 anos seu dinheiro dobra. É interessante. Se a gente tiver uma inflação de 7, mesma coisa no IPCA. Isso é muito bom. Só que você pega desempenho de mercado americano, o S&P nos últimos 10 anos, a média de rentabilidade foi 12% ao ano. E nisso eu estou excluindo o último ano, porque ele vai levar a média muito para cima, já que ele subiu coisa de 50%. E o dólar contra o real, a média de rentabilidade é 10%. Então a gente está falando de, no composto, mais de 22%. A cada 4 anos o dinheiro dobra. Então o cara tem sempre que pensar. E se ele não quiser pensar muito, ele pensa na alocação estrutural dele. Fala, então, beleza, cara, eu vou deixar metade lá fora, metade aqui, por exemplo. Que é muita coisa metade lá fora, mas por que eu faço essa provocação? Porque todos nós aqui, como sócios do grupo, a gente tem um patrimônio já alocado numa empresa brasileira que não está listada em bolsa, que é o Grupo Primo. Tem muita gente aqui que tem o seu próprio negócio, ou que tem a sua renda dependendo de um negócio local. Isso já é alocação no Brasil. Então, será que esse cara não tem que ter mais alocação lá fora do que ele achava inicialmente que deveria ter? Esse aqui é o ponto. Eu acho que aqui no Brasil a gente subestima muito o quanto a gente tem que investir para não depender do nosso próprio país. Porque o Brasil, ele é um país que tem várias características positivas, mas eu acho que nos próximos anos ele tende a ter um desempenho mais próximo da média do mundo, ou até um pouquinho para baixo, em comparação ao que ele teve no passado. Porque você pega ao longo do século XX, a gente teve um desempenho muito bom em vários períodos. Mas foram anos com dinâmicas diferentes da que a gente tem agora. Uma que não faz preço no curto prazo, mas naturalmente faz preço no longo, é até a questão demográfica. População urbana no Brasil em 1950 era de 20 milhões de pessoas. Hoje ela é de 180 milhões, então em 70 anos multiplicou por 9. E durante esse período de crescimento populacional, o pessoal ainda saiu do campo para a cidade. E o cara que vai para a cidade, ele consome mais, ele produz mais. Então isso é PIB na veia. A China está passando por isso, a Índia está passando por isso, o Brasil já passou por isso. Então não tem como o cara migrar do campo 2 vezes. Não tem mais gente lá para sair do campo em grande número. E a população brasileira está estagnada e com cada vez mais pressão sobre previdência social. Então, se a gente olha a dinâmica para onde está apontando e compara com os Estados Unidos, por exemplo, lá os americanos, além de terem mais filhos que a gente ainda recebem muitos imigrantes. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que conversam comigo é: as cabeças mais inteligentes do Brasil estão no Brasil ou estão fora? Eu não sei. Da Índia, todo mundo fala, estão fora. Então, esse pessoal vai produzir mais crescimento aonde? É na Índia ou fora? Se os mais brilhantes saíram do país, é fora. Então, se uma economia tem a capacidade de atrair essas cabeças brilhantes e está na vanguarda do processo tecnológico, cara, só ver o número de bolhas lá, né? Bolha.com, bolha da IA que a gente está falando agora. Aqui no Brasil não tem bolha tecnológica. Porque não tem tecnologia, cara. A gente é usuário. E mesmo assim a gente usa mal porque o nível educacional no Brasil é mais baixo. Só usa IA para fazer meme.